alguns são funcionários públicos e trabalham, têm as suas atividades. E a gente sabe quanto é difícil vocês estarem aqui, mas estão cumprindo um grande pool da agência de vocês, da agenda de vocês. Mas antes de começar essa palestra, eu queria homenagear a grande ideia da professora Nachara, que foi ela que teve a ideia e nós só fizemos aderir. Eu quero uma salva de palmas. Ela continua sendo nossa amadinha. E a adesão, logo em seguida, veio da professora Érica, que eu também peço outra salva de palmas. De todos nós, a professora Verena, então, minha afilhada de coração, e os meus convidados especiais. Vejam bem, eu convidei duas personalidades do mundo jurídico que não podiam deixar de estar aqui. É o grande nosso defensor público, Floriano, professor da FABEL, e recentemente recebeu o prêmio The Best of Pará. Tá? Para quem não sabe, The Best of Pará é o melhor do Pará. Na carreira jurídica, ele foi eleito. Tá? Ele vai dar uma palhinha aqui pra gente. E ao meu lado esquerdo está o ex-membro do TED, juiz do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, hoje meu colega aqui no Conselho, João Jorge Age. Eu vou dispensar um pouco dos comentários dele, porque eu sou fã número 1 dele. Tá? Eu me inspiro nas aulas que eu dou para vocês, acreditem se quiser, eu me inspiro nas aulas que eu recebo dele aqui no Conselho. Ele é meu grande par na votação aqui. Tá? Então, ele sabe disso. Ele também é muito modesto. Vocês lembram que os da FABEL, principalmente, quando eu falei que eu ia trazer alguém para explicar para vocês os trâmites processuais do Tribunal de Ética e Disciplina, porque a curiosidade da maioria dos alunos de ética é como começa uma representação dentro da OAB? Quem pode representar? Quem não pode? Bem, em primeiro lugar, como ele vai ter que se ausentar, eu vou deixar ele só falar quem pode e quem não pode representar e por onde começa esses trâmites, para depois a gente passar a palavra para os outros colegas e a gente continuar a nossa palestra. Depois, João Jorge. Bom dia a todos. Primeiro eu queria que vocês tirasse 90% do que a Magda falou. Não é verdade. Eu é que aprendo com ela. Queria parabenizar as professoras pela iniciativa. Quem dera que há 30 anos atrás eu tivesse essa oportunidade de estar aqui na Ordem, ver como funciona a Ordem, conhecer as pessoas que fazem a Ordem. Só pisei na Ordem para receber a carteira. Eu não tive a oportunidade, não fui convidado, não tive uma professora Magda e as outras professoras que tiveram a brilhante ideia. Queria dizer também que falar depois do Jarbas é muito difícil. O Jarbas é um mestre quando você fala de ordem. Eu entendo, Magda, que o Jarbas é no Pará, que está no Brasil, a pessoa que mais entende de ordem, estudou para ser presidente da ordem. Quando você fala de ética, você não pode pensar apenas na ética profissional. Você tem que pensar na relação pessoal. A ética, ela vem da pessoa, ela vem da intimidade. Ela vem da intimidade até que você tem com a sua namorada, com o seu namorado. A ética, ela está dentro de você. Quando você fala de ética profissional, você fala do respeito para com todos, principalmente com você, enquanto advogado. E eu confesso que algumas causas no meu escritório eu deixei de pegar, deixei de abraçar, de patrocinar, por conta da ética. A ética, ela é o princípio de tudo na profissão. Você pode aqui sair um mestre em direito civil, penal, constitucional, tributário, mas se não tem a ética, você vai ser um péssimo profissional, o seu conhecimento vai a zero, porque a ética está em tudo que você faz na profissão. Eu digo isso porque
lamentavelmente, alguns colegas nossos, Floriano, você sabe disso, eles colocam primeiro os honorários, depois o conhecimento e a ética, em último lugar quando colocam. E aqui eles respondem. E como me perguntou a professora Magda, minha amiga, a qual eu admiro muito, ela sabe disso, todos podem representar contra o colega, advogado ou contra o advogado. Quando eu digo todos, quem? O delegado de polícia, que viu uma conduta incompatível. O cliente, quando viu o seu advogado desidioso, perdendo um prazo, não entrando com ação no prazo correto, não entrando com recurso no prazo correto, não prestando conta, que é gravíssimo, entendo que tudo é grave, mas não prestar conta com o cliente é o pior dos erros. O juiz, quando vê uma conduta também desidiosa, desrespeitosa, falta de humanidade. Eu não me preparei para falar sobre o tema. Estou expondo para vocês de uma maneira simples, do conhecimento do dia a dia, do qual eu aprendi estando aqui e estando fora daqui enquanto advogado. O processo de ética disciplinar, ele começa pelo conselho. De que maneira? O presidente é quem instaura o processo ético-disciplinar. Como vocês viram que o nosso presidente Jarba não tem tempo para nada, ele geralmente delega o poder para o secretário-geral, que ele recepciona a documentação, ou a petição, ou o protocolo, ou um simples pedido aqui no protocolo, relatando a possível falta de ética do advogado. E ele faz esta triagem e vê se realmente ocorreu essa falta de ética. E aí, o que ele faz? Ele nomeia um relator do conselho e o conselho faz a diligência. Ele pode fazer uma representação, ele pode fazer um parecer pelo arquivamento, ele pode fazer um parecer dando a procedência e fazendo uma instrução com as partes, né? Agora, fora esse procedimento inicial, existe o procedimento de advogado contra advogado. E quando o advogado ele faz uma denúncia contra o colega, não passa pelo conselho, ele vai direto para o Tribunal de Ética e Disciplina, que obrigatoriamente tem que fazer uma audiência de conciliação. Por quê? Para que os advogados tentem amenizar o problema da classe. Se você tem um problema enquanto advogado, de um autor contra o advogado de um réu, e vocês se desentenderam por algum motivo, ou você se sentiu ofendido, para que levar essa situação adiante? Então, a audiência de conciliação é para tentar amenizar. Mas voltando para o conselho, depois de instruído o processo no conselho, o processo volta para o secretário-geral, nesse caso o secretário-geral adjunto, que admitindo o parecer ou não, ele encaminha para o TED e aí se faz a instrução. Estou colocando assim a grosso modo, né, sem expor nos artigos, mas para vocês terem uma ideia de como funciona. Existe também um detalhe importante. Aqui na ordem se respeita realmente o devido processo legal, se respeita realmente as partes e se faz respeitar a vontade. Então, digamos que um de vocês aqui resolve denunciar ou representar, melhor dizendo, contra um colega nosso advogado. E o secretário-geral indefere a petição de vocês, dizendo que não achou nenhuma procedência quanto a isso. O que vai acontecer? Vocês vão ser notificados e vão poder recorrer para o conselho da decisão, que ele funciona como um agravo para destrancar esta representação, e o conselheiro relata aqui em plenário contra o voto ou a favor do voto do secretário, e a partir daí se inicia o processo. Recentemente nós alteramos o regimento interno agora, nesta administração, que começou em 1º de janeiro de 2013.
Hoje nós criamos as câmaras, as turmas recursais. Ela tem um objetivo: dar maior celeridade aos processos, porque você já divide em turmas, né, compostas de 7 membros efetivos e 7 suplentes, da qual eu faço parte da primeira turma, juntamente com a doutora Magda, que é a minha grande professora lá na turma. Reunimos aqui nos plenários e nós julgamos os recursos do TED. Enfim, isso é uma explanação simples, simplória, melhor dizer, de como funciona o procedimento e o processo ético representante e representado. A representação, ela pode vir das entidades sociais, das associações, do delegado, do investigador, do cidadão, principalmente do cidadão, onde se prioriza essa situação, porque a relação cliente e advogado é uma relação complicada, né? E muito se resolve aqui de forma conciliatória. Eu vou dar um conselho para vocês, desde que esse conselho fosse bom não se dá, mas esse é bom e eu vou dar. Quando você começa a advogar, isso aí é fato. A primeira dificuldade que você tem é cobrar. Você não sabe cobrar. Primeiro que você se vê no início, eu tenho quase 30 anos de formado, você se vê no início da advocacia e diz assim: mas vou advogar para você, mas eu nem sei direito, eu estou 6 meses, como é que eu vou cobrar, né? Se você não se sentir bem em cobrar, primeiro cobre. Se você não sabe cobrar, use a tabela da ordem. Ela está ali para ser cobrada, para ser utilizada. Se você tem vergonha de usar a tabela da ordem, baixe um pouquinho o preço. Mas se é um parente, ou um amigo, uma pessoa próxima, que você não pode cobrar, não cobre. Mas em todos os casos, faça um contrato de honorários. Até no caso de honorários que você não vai cobrar, que você vai dar uma gratuidade. Isso resolve 80 a 90% do problema aqui. Porque o contrato ele estabelece uma relação entre as partes. E a questão ética aqui, ela é questionada, geralmente quando você chega em valores. Dificilmente eu recebi processos, já recebi, mas quando eu faço o levantamento da questão da perda de prazo, difícil o advogado perder prazo. Você não é responsável de marcar não abre o computador dele, que até no celular onde você é avisado do prazo. O maior problema é a relação financeira entre as partes. Então, meus amigos, eu gostaria muito de ficar, nós peguei um caso que nós estávamos comentando, polêmico, e esse caso está me tomando quase que 25 horas por dia, mais de 24, eu tenho estudado muito esse caso e tenho que me ausentar, porque eu fui intimado a me ausentar. Gostaria de ficar para aprender, porque eu acho que o aprendizado na nossa vida é tudo. E ética, você não sabe tudo nunca, porque ela, como diz, ela vem da sua relação interior, do seu princípio. E às vezes você se surpreende com o ser humano, porque qualquer detalhe é a falta de ética. Não queria que vocês levassem isso como a minha palavra final. Eu gostaria de ficar muito tempo para falar tudo sobre processo, pelo menos tudo que sei sobre processo ético disciplinar. Inclusive, faltou falar aqui da questão dos processos administrativos que tratam das prerrogativas, né? Que de uma certa forma, o que o Dr. Jarba disse aqui, é o de respeito para com o advogado. Eu tenho relatado aqui mensalmente cerca de, 5, 6 processos que tratam das prerrogativas, e realmente é muito importante que o advogado conheça a sua prerrogativa, ele sabe aonde ele vai, ele sabe que tem que entrar com o juiz não faz favor em atender advogado, o serventuário da justiça, ele não faz favor em atender advogado, é obrigação, a lei diz, o nosso estatuto diz que nós somos iguais, juízes, delegados e promotores e advogados, todos excelências, com o mesmo tratamento, prioridade no atendimento. Isso é muito importante. E a gente vê certos absurdos de juízes e de alguns promotores que não atendem a
advogado como deve. Como também, do outro lado, a professora Magda, presidente da Comissão de Publicidade, da qual eu sou seu secretário e assessor, sou seu faz-tudo na comissão, ela tem sido firme contra o advogado que falta com a ética. Esse tema ético aqui na OAB, ele é tema para 2 dias de debate, não vai chegar ao final, mas os advogados que ferem a ética quando colocam um balcão de negócios, né? Um dia desse, não sei quem passa ali pela Praça Brasil, nós mandamos a doutora Magda, foi lá firme, mandou tirar uma placa, fica do lado da Justiça do Trabalho, e que a placa dizia, Justiça do Trabalho, aqui. Né? Mas uma placa enorme, mais ou menos com uns 3 metros de largura, quer dizer, aquele encaldo que, olha aqui a Justiça do Trabalho, quando chegava lá, já estava fisgado pelo advogado. Quer dizer, isso não é forma de você trazer o cliente. O cliente tem que chegar com você com a confiança. Né? Mas eu vou encerrar, porque estão me intimando aqui, o telefone está tocando, eu estou recebendo uma intimação por telefone. Eu queria agradecer, né, humildemente estar aqui, porque diante das professoras que tratam da ética diariamente, eu tenho muito que aprender. Quando estive consultor, recebi a doutora várias vezes lá no tribunal, conversamos muito e também aprendi muito com Vossa Excelência. Queria parabenizar mais uma vez, lamentar não continuar, lamentar não poder falar um pouco mais, mas espero ter sido claro para vocês em alguns pontos. E pedir, né, que você me cobre da próxima vez, se eu puder, eu vou trazer uma coisa mais profunda. Né? Não ia falar, falei. Muito obrigado e um bom evento para todos.